Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Bom, o objetivo aqui hoje vai ser diferente. Ontem eu contei a minha história de conversão, né, como me foi pedido. E eu sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Em 96 me mudei para Paraíba para morar com um casal de americanos do Alabama. Depois fui para o Rio de Janeiro, fiquei aproximadamente 3 anos lá, casei. Voltei para Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba, que é onde a gente mora, é uma cidade de serra, cidade fria, que é muito gostoso, por sinal. E é de lá que a gente viaja pelo Brasil e por outros lugares ministrando a palavra, tá? E a gente vai falar sobre escatologia. Eu sei que há um certo preconceito em relação ao tema. Não só a ignorância, de forma generalizada, mas preconceito também. A ignorância no sentido de não conhecer realmente, do pessoal não entender e não saber do que se trata, e o preconceito em si. Tem gente até que pensa que é um assunto tão complexo, tão cheio de confusões e complicações, que não vale a pena nem começar. Só que, primeiro, o meu objetivo agora, nesse momento, vai ser desmistificar esse sentimento. Porque nós temos muito mais na Bíblia sobre escatologia do que parece. Mas vamos começar pelo próprio nome em si, né? O que é que significa a palavra escatologia? Essa palavra, ela não é uma palavra do nosso idioma, do idioma português. É uma palavra que é oriunda do idioma grego. É uma junção de 2 termos gregos, que são escatos e logos. A palavra logos que a gente conhece bem, ou logia. E termos técnicos normalmente são construídos assim, né? Não somente na área da teologia, as questões religiosas e técnicas das escrituras, mas de uma forma geral na vida. Você deve ter ouvido já, por exemplo, no seu dia a dia, as palavras psicologia, metodologia, não é? Geologia, são palavras que são usadas como termos técnicos e normalmente os termos técnicos são formados a partir de línguas mortas ou usando a língua grega, a língua latina e por aí vai. A palavra escatologia, por exemplo, que junta esses 2 termos gregos, escatos e logos, significa o estudo do fim. É a doutrina do fim, das últimas coisas, do estado final do ser humano, do mundo, dos anjos e por aí vai. Essa palavra também é usada no mundo secular. Nós estamos falando de escatologia aqui dentro da igreja, falando sobre questões teológicas, questões cristãs, religiosas, mas se você conversar com qualquer amigo acadêmico, universitário, uma pessoa que estude no mundo, você vai ver que existe uma disciplina científica que se chama escatologia também, mas que diferentemente do que a gente vai estudar aqui, do que vocês conhecem, essa escatologia do mundo normalmente trata sobre as fezes. Tá? Escatologia pode ser o estudo das profecias, o estudo do fim, a doutrina das últimas coisas, como nós tratamos na igreja, e pode significar o estudo das fezes, que também tem um termo sinônimo que é coprologia, tá? Coprologia ou escatologia, como disciplina científica, uma matéria que se estuda na universidade lá fora, na academia, é uma coisa diferente do que a gente fala aqui. É importante vocês saberem disso, porque se algum dia vocês estiverem evangelizando ou falando com alguém sobre o assunto, e a pessoa disser isso, você vai achar que é mentira, né? Você vai dizer, não, mas eu aprendi diferente. Então é bom que você saiba que a escatologia é apenas um termo técnico que é usado em 2 contextos diferentes. No mundo, é o estudo das fezes, ou coprologia, e na igreja a gente fala sobre o fim, as profecias e por aí vai. Tá? Então, é o estudo das últimas coisas, é o estudo das profecias que falam sobre o fim do estado humano, do mundo, dos anjos e por aí vai. A escatologia, como muitos outros pontos da teologia, ela trata sobre algo específico, é nichado, né? É um assunto ali que está naquele nicho, sobre as profecias e sobre o fim. Mas qualquer discipulado cristão básico, você pode fazer um discipulado na escola bíblica dominical, por exemplo. Você pode ir para um seminário teológico com reconhecimento pelo MEC. Você pode fazer um discipulado de 1 ano, 2 anos, num padrão informal, não importa. Qualquer tipo de estudo bíblico que você fizer, você vai estudar basicamente 10 assuntos. Basicamente 10 assuntos. Você vai aprender sobre a pessoa de Deus, você vai aprender sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre os anjos, o homem, sobre o pecado, a salvação, sobre a Bíblia, a formação da Bíblia em si, sobre a igreja e sobre o fim.
Então são esses 10 pontos. Mas como nos seminários o povo gosta de dar termos técnicos para praticamente tudo, embora seja desnecessário, desde que se traduza o que é que se está falando, mas nos seminários eles gostam de termos chiques e pomposos. Então eles procuram dar nomes técnicos para cada uma dessas matérias. Ou seja, se fôssemos falar sobre a matéria que trata sobre a pessoa de Deus, como é que eles chamam? Eles chamam de teologia, o estudo sobre Deus. Se fosse sobre Cristo, então eles chamariam de cristologia. Se fosse para se falar sobre os anjos, como eles chamariam essa matéria? Angelologia, né? E por aí vai. Mas são apenas palavras que tratam sobre certos assuntos. Então, escatologia não é um bicho de 7 cabeças, não é nenhuma coisa sequer tão complicada como pode parecer, embora existam algumas nuances que exijam um pouco mais de atenção, né? Mas você pode falar de escatologia para uma criança, desde que você saiba como se comunicar, desde que você saiba como falar, desde que a linguagem seja compreensível. Então, não se preocupe, escatologia não é um assunto que você talvez diga, não é para mim, não é isso, é para você, eu vou lhe provar por que é para você, e é uma coisa que você pode entender e pode assimilar, embora não aceite tudo, não entenda bem tudo, isso faz parte da vida, né? O processo de aprendizagem, ele vai de dúvida em dúvida, rumo ao conhecimento perfeito. Todos nós somos instigados, inspirados e motivados pelas dúvidas que surgem a cada momento novo em nossa vida. Então, ter dúvida não é ruim. Dúvida é um impulsionamento para descobrir a verdade. A dúvida nos motiva, nos leva a estudar, a ler mais, a aprender, a conversar, a perguntar. Então, não tenha vergonha de ter dúvidas. Não tenha vergonha de não saber. Não tenha vergonha de não se sentir seguro. Todos nós somos assim, numa medida ou na outra, num assunto ou no outro. Na escatologia não é diferente. A escatologia não é o único assunto que traz dúvidas para quem se depara com a matéria. Todos os assuntos geram dúvidas e complicações. Todos eles, tá? Teologia, cristologia, angelologia, antropologia, bibliologia, soteriologia, qualquer um desses assuntos da Bíblia geram opiniões diferentes e, obviamente, junto com elas, vêm as dúvidas também. Agora, embora os homens, os professores, os mestres que tratem sobre os assuntos, inclusive a questão escatológica, embora os homens usem métodos e uma certa didática para explicar e para ensinar, a gente não pode também se fechar por causa disso, porque somos diferentes, né? Cada um de nós fala do seu próprio jeito. Eu não falo do jeito do Michael, o Michael não fala do meu jeito, cada um fala do seu próprio jeito. E não podemos nos fechar ao que vai ser dito por causa do estilo, ou dos métodos, ou da didática do professor. Às vezes, o professor pode sequer falar português muito bem. Talvez ele não se expresse tão bem, talvez não seja tão claro. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, vou abrir meu coração aqui. Eu prefiro ouvir um professor ungido, cheio do Espírito Santo, que mal fale português, ainda por lábios gaguejantes, do que ouvir um erudito que é seco, frio e cru. Amém? Porque o tipo de ensino ao qual nós recorremos não é o ensino acadêmico convencional. Nós não estamos no ministério por causa de uma habilidade natural para se expressar em público. Não é porque eu fiz um curso de retórica, de oratória, de neurolinguística. Não é porque tenho habilidades naturais. Cada um de nós que ocupa uma posição ministerial, de pregação ou de ensinamento, que são coisas diferentes, nós estamos nestas posições por causa de um chamado. Tá? É o dom de Deus que forma a nossa identidade. E claro que esse dom pode se expressar de forma mais clara ou menos clara, dependendo dos recursos naturais que nós vamos somando à nossa vida. Então, independente da didática, da metodologia, do jeito da pessoa que fala, lembre-se de uma coisa: os homens podem usar métodos, mas Deus continua usando esses homens. Amém, gente? Por que é importante falar de escatologia? Porque tudo na vida é decidido com base naquilo que a gente sabe ou pensa sobre o fim. Tudo. Falar sobre o fim das coisas, a doutrina do fim, na verdade é demonstrar que de forma prática, não falando do fantástico mundo de Bob, mas da vida como ela é, de forma prática, nós tomamos decisões assim. Se você é casado, por que você casou com a pessoa que você casou? Porque você pensava em como você queria viver no futuro. Se você faz uma faculdade, por que você escolheu esse curso universitário? Porque você pensava no seu futuro. O porquê da aposentadoria, a previdência social ou a previdência particular? Por que você faz o que faz? Por que você namora com quem namora? Por que você casa com quem casa? Porque você está pensando no amanhã. Tudo o que está relacionado ao seu futuro molda o seu presente.
as suas escolhas, os seus caminhos. Até de forma prática, se você for fazer uma viagem mesmo, sei lá, que cidade nós estamos aqui? Hudson? Para... Tá, vamos daqui para a Flórida. Vamos supor que a gente não saiba o caminho. O que é que a gente faz? A gente pega os nossos dispositivos eletrônicos, né? Abre aí um aplicativo de planejamento de rota qualquer. A primeira pergunta que ele faz é: qual é o seu destino? Você diz para onde você quer ir e ele traça a rota de onde você está. Então, até nisso, se eu fosse fazer essa viagem e fosse levar, sei lá, materiais frágeis em caixas e tudo mais dentro do carro, eu teria que pensar, como é que é a estrada? Aqui eu sei que vocês não enfrentam muito isso, mas se fosse lá no Brasil, eu tinha que pensar, será que tem muito buraco? Né? Será que tem muita curva? Será que é perigoso? Onde é que eu coloco? Eu tenho que forrar, eu tenho que proteger, vai sacudir, vai chacoalhar, vai bater, pode quebrar. Então, o que eu vou fazer, por onde eu vou passar, onde eu quero ir, determina o que eu faço hoje, as escolhas, o meu planejamento. Se você parar para pensar, o futuro é muito mais importante e mais influente em nosso presente do que a gente imagina. Então, é uma tolice pensar, escatologia não é para mim, né? Estudar esse negócio aí para mim não faz sentido nenhum. Eu quero saber da vida como ela é. O que tiver de ser, será. Não estou nem aí. Isso não é verdade. De forma prática, a gente não vive assim. Toda a nossa vida é baseada no futuro. Se fôssemos falar de forma grosseira, a grosso modo, né, da importância da escatologia, poderíamos resumir de forma bastante simplista, da seguinte forma: a escatologia demonstra que há dois destinos previamente estabelecidos por Deus. Um destino de comunhão eterna com Ele e um destino da danação eterna para todos os pecadores. De forma bastante resumida, né, a grosso modo. Ora, se existem apenas dois destinos previamente estabelecidos, a gente tem que saber como fazer para chegar no destino pretendido. A gente quer estar com Deus, a gente quer ter o usufruto da vida eterna, a gente quer ter comunhão com Ele na glória. Então, quais são os princípios, os métodos, o plano divino estabelecido para que eu percorra o caminho que me leve para o destino que eu pretendo alcançar? Então a Bíblia ensina muito a respeito destas questões e às vezes a gente não sabe, mas escatologia é mais do que falar da tribulação, do anticristo, do milênio, do tribunal do trono branco. É muito mais do que isso. Existe uma escatologia universal que trata sobre essas questões que são as mais populares, né? São as que dão mais ibope, é a que o povo mais procura na internet, é isso que gera esse fuzuê no meio evangélico. Mas existe essa escatologia que é chamada de individual. Escatologia universal, escatologia individual. A individual é aquela que fala sobre a prestação de contas de cada um, porque a Bíblia diz que cada um de nós prestará contas diante de Deus. Devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta do que tivermos feito de bom ou de mal por meio do nosso corpo. Cada um de nós receberá a sua própria recompensa, elogios ou reprimendas. Existe uma escatologia individual que envolve inclusive a possibilidade da perda da salvação. A Bíblia fala sobre consequências de decisões, escolhas e pecados praticados aqui, que podem até tirar o nosso nome do livro da vida. Isso é escatologia também. E a gente muitas vezes não para pensar, porque estamos tão impressionados, né, com a besta, com o dragão, com o anticristo, que a gente não para pensar. E a minha vida, como é que ela está? No que a escatologia poderia me ajudar em meu relacionamento com Deus pessoal, na minha espiritualidade, no meu cristianismo, na minha salvação? Será que corre esse risco? Será que é possível perder a salvação? O Novo Testamento ensina alguma coisa sobre o nome ser possivelmente riscado do livro da vida? Claro que eu sei que existem interpretações diferentes, tá? Mas nós temos textos dos quais dificilmente a gente vai conseguir fugir, por mais inteligente que sejamos. E a gente precisa saber o que é que eles têm a dizer sobre isso. Então, primeira coisa, a escatologia é importante mais do que a gente imagina. Não importa se o que a gente ouviu de escatologia até hoje nos assusta e nos espanta. Isso não significa que não tem uma outra forma de falar sobre ela. Não significa que não exista uma abordagem mais comum no nível popular, mais impactante e que traga um conhecimento mais prático da coisa. A gente não pode desistir de um assunto tão bíblico, tão importante, por causa dos pregadores que nós conhecemos. Quantos estão me acompanhando até aqui? Se formos falar em termos de Bíblia, tá? Escuta isso que eu vou dizer agora. De 37% a 40%, gente, 40% é quase a metade, 50% seria a metade. De 37% a 40% de toda a Bíblia é só sobre escatologia. Quase a metade, de 37% a 40% da Bíblia inteira.
Vamos melhorar essa estatística? Vamos falar da nova aliança, que é a aliança vigente, na qual a gente está vivendo? Porque a Bíblia é uma revelação progressiva. E a gente não vai cometer a tolice de igualar os textos do Antigo Testamento com os do Novo. A gente sabe que estamos no ápice da revelação divina de Cristo para frente. Então a gente entende os textos do Antigo à luz do Novo. Porque estamos vivendo numa relação com Deus, numa nova aliança baseada em promessas superiores, muito melhores do que aquelas que foram dadas ao povo do Antigo Testamento. A gente entende o Antigo Testamento à luz do Novo. É como as antigas máquinas fotográficas, né? Que tinha aqueles rolos de filme, a pessoa tirava a foto e ela só conseguia ver a beleza da foto registrada depois da revelação. Ela podia até ver ali o negativo, colocar aquele negocinho dentro do olho. Eu sei que o pessoal que nasceu depois de Sacha para cá não sabe o que é isso. Mas existia isso. Quem pegou esse negócio, botava no olhinho assim para ver? Pronto. Aí você via ali, tinha uma noção, mas você só vê a beleza da coisa depois da revelação, não é? Da mesma forma, o Antigo Testamento só vai ser compreendido à luz da revelação da Nova Aliança. Então, não estamos cometendo o erro de igualar os textos, mas de toda a Bíblia, de 37% a 40% é só escatologia, mas falando em termos de Novo Testamento, né, que registra as verdades da Nova Aliança, que é a aliança vigente na qual nós estamos, apenas 3 livros não falam da volta de Jesus. 3 livros não falam da volta de Jesus no Novo Testamento. Filemão, 2 João, 3 João. Para quem lembra, são livrinhos fininhos de um capítulo só, epístolas de um capítulo só. E provavelmente por serem tão pequenas, é que não se falou do único assunto que é falado de Mateus e Apocalipse. Repetidamente, exaustivamente. Todos os livros do Novo Testamento falam da volta de Jesus. Aí tu vai vir para mim dizer que esse assunto não é importante? Tu vai dizer para mim que decidiu não considerar esse assunto, mesmo que Deus tenha querido falar sobre ele mais do que qualquer outro? Tem muita gente que vive querendo ouvir o que Deus não quis dizer, mas despreza aquilo que Deus disse e repetiu. Isso é engraçado, né? Ah, não, eu quero ouvir Deus, quero ouvir Deus. Como se você não liga? Porque ele repete e repete e repete e só que ouviu o que ele não quis dizer. Então, escatologia não é o que a gente pensa. Não é um assunto secundário e irrelevante que não importa, desconsiderado nos cantos escuros da palavra de Deus. Não é. O Novo Testamento só tem 3 livros que não falam da volta de Jesus. Filemão, 2 João e 3 João. Na verdade, nós poderíamos dizer que Paulo, por exemplo, ele foi escolhido a dedo por Deus, como nós sabemos, para escrever basicamente 2/3 do Novo Testamento. Paulo é uma figura interessante, e vale a pena a gente considerar Paulo, porque ele se tornou uma espécie de referência doutrinária em vários aspectos, inclusive na escatologia. Para você ver, Paulo ele vai se converter depois que Jesus Cristo morre, ressuscita, sobe ao céu, aquela coisa toda. Mas Pedro, que andou com Jesus, lia o que Paulo escrevia. Eu sei que pode parecer estranho, porque normalmente, na nossa cabeça, a gente pensaria assim, mas Paulo não era nem crente quando Jesus estava na terra? Paulo perseguiu os cristãos? Como é que Pedro vai ler o que Paulo escreve? É Paulo que tem que aprender com Pedro, foi Pedro que andou com Jesus. Foi Pedro que estava lá, ele fazia parte daquele grupo dos 12, era um grupo especial, e ainda estava no círculo íntimo dos 3, né, mais queridos, que recebiam coisas que os outros não recebiam. Mas nós não encontramos lugar nenhum na Bíblia que mostre Paulo lendo o que Pedro escrevia. Não tem um texto. A gente não sabe se ele leu, pode ser que ele tenha lido, mas a Bíblia não diz que ele leu. E como a gente se baseia não nas nossas especulações e conjecturas, na imaginação e nas vozes da nossa cabeça, como a gente se baseia na Bíblia, amém, gente? Porque a Bíblia é que é o texto inspirado. E por ser o texto inspirado, é útil para educar, para ensinar, para corrigir e repreender, a fim de que a pessoa seja perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. Então, o texto inspirado não diz que Paulo leu o que Pedro escreveu, mas diz que Pedro lia o que Paulo escrevia. Para falar a verdade, lá em 2 Pedro capítulo 3, do versículo 14 em diante, é o próprio Pedro quem diz isso. Ele fala, amados, tenham por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também vos escreveu o nosso amado irmão Paulo, como é seu costume fazer em todas as suas epístolas, segundo a sabedoria que lhe fora dada. Glória! Olha o que é que Pedro está dizendo. Ele diz assim, eu sei o que Paulo fala em todas as suas epístolas. Para ele dizer, como o nosso amado irmão Paulo costuma fazer em todas as suas epístolas, o homem tem que conhecer tudo.
Paulo nunca escreveu uma carta para Pedro. Ele escreveu para Filemão, ele escreveu aos Colossenses, aos Laodicenses, como ele diz no capítulo 2 de Colossos, escrevendo aos Colossenses, ele disse que escreveu uma carta para os Laodicenses, ele escreveu para Tito, escreveu para Timóteo, para Pedro, nunca. Mas parece que Pedro não se importava se a carta era para Pedro, para ele. Ele só se importava se a carta era de Paulo. Não precisa ser para mim, não. Pode ser até para o inimigo meu, mas de quem é a carta? Então ele lia tudo que Paulo escrevia. O que é isso? Reconhecimento. Humildade da parte de Pedro, que andou com Jesus, era crente e apóstolo antes dele, mas ele disse, é uma sabedoria que lhe fora dada. Em outras palavras, Pedro está dizendo, Paulo não sabe disso por ele mesmo. Não é porque ele é muito inteligente, não é porque ele fez um cursinho básico, não é porque ele é PhD em divindade ou o maior diabologista da América. Não é porque ele estudou nos livros, não é porque tem uma carteirinha de pastor ou de apóstolo ou vice-deus. Não, ele diz, é uma sabedoria que foi dada. O que significa? Não tem nada que eu possa fazer para alcançar esse conhecimento. É uma coisa que eu só posso fazer assim, receber. Porque se é dado, então receba. Pedro diz, é uma sabedoria que não vem dele, foi dada. O que é curioso nessa frase de Pedro é que ele ouviu os conterrâneos de Jesus falarem isso de Jesus. Porque lá em Marcos capítulo 6, Mateus capítulo 13, que são os dois textos que registram o mesmo episódio, a Bíblia diz que Jesus volta à sua terra natal e os apóstolos vão com ele. Quando chega lá, Jesus não conseguiu fazer muitos milagres. Não porque ele não queria, porque a Bíblia diz que ele não pôde. Se ele não pôde, é porque ele tentou. E se ele tentou, é porque ele queria, porque ninguém tenta sem querer, né? A Bíblia diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres, por causa da incredulidade do povo. Mas aí diziam, não é ele o filho de José e de Maria? Como veio a ele todas estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe fora dada? Pedro ouviu o povo falar isso de Jesus e Pedro não se importa de falar a mesma coisa de Paulo. Uau! Pedro sabe o que está fazendo. Ele está usando uma frase dirigida a Jesus Cristo e usando a mesma frase para dizer, para mim, o que Paulo fala é a mesma coisa que Jesus falava. É de Deus. É uma sabedoria dada. Não é inteligência humana, não é elucubração, conjectura, especulação, retórica de palco. Não, é uma sabedoria divina que lhe é dada, é revelação. E outra coisa, ele diz assim, Pedro lá na citação dele de Paulo, ele fala, os inconstantes e indoutos distorcem as coisas que Paulo fala, como também fazem com as demais escrituras. Vocês devem lembrar dessa passagem. Pedro diz isso. Os ignorantes, os inconstantes, distorcem as suas palavras como fazem com as demais escrituras. Talvez, na história do cristianismo, Pedro tenha sido o primeiro a dizer, para mim, o que Paulo fala tem que estar na Bíblia. Para mim, o que Paulo escreve é a palavra de Deus. Porque ele está chamando as cartas de Paulo de escrituras. Ele diz, distorcem as coisas que Paulo fala, que tem gente que se esforça para entender errado o pregador, né? Distorcem o que Paulo fala, como também fazem com as demais. Ou seja, para Pedro, o texto de Paulo é escritura, é inspirado por Deus, é divino. Ele diz, as outras escrituras também são torcidas assim, pelos inconstantes, pelos ignorantes, pelos que não têm paciência de perseverar na palavra de Deus. Então, assuntos da palavra, mesmo inspirados pelo Espírito Santo, têm certas complicações. Tem alguns pontos que exigem mais paciência do que outros. Jesus também sabia disso, é por isso que ele falou aos judeus que haviam crido nele, lá em João capítulo 8 está registrado, se vocês permanecerem na minha palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Mas olha o que Jesus disse, se vocês permanecerem, ele não pode garantir que eles vão permanecer, Jesus não pode garantir isso, mas ele sabia que se eles permanecessem, eles conheceriam a verdade. O conhecimento da verdade, não é a verdade que liberta, tá? É o conhecimento da verdade que liberta. Mas o conhecimento é uma consequência da resiliência, da perseverança, da permanência. Jogar tudo pro alto, chutar o pau da barraca e desistir, não vai te levar a canto nenhum. Ah, mas eu estou 10 anos na igreja, o pastor Mike fala sobre isso há 20 anos, eu não entendi ainda. Mas cadê a sua atitude correta?
Cadê a permanência? Cadê a perseverança? Porque se você vem com a atitude errada, com esse sentimento, o que é que vai acontecer? Você vai ouvir, vai entrar por um ouvido, sair pelo outro, você vai sair com nada. Ah, mas são 10 anos. 10 vezes nada continua sendo nada. Então, Jesus disse, se vocês permanecerem na palavra, é como andar de escada rolante. Quem aqui sabe andar de escada rolante? Todo mundo sabe andar de escada rolante? Como é que você faz? Você toma a decisão de subir ou de descer, dá o passo, fica em cima e pronto. Fica ali até o fim. A escada está programada de uma forma tal que ela vai te levar do ponto de partida para o ponto de chegada. Ela tem um projeto, vai chegar lá, tem calma, criatura. O problema é que se a pessoa voltar, pular, ela perde a bênção. Então é uma questão de permanecer. Tem momentos mais difíceis do que outros, nem tudo é compreensível. O próprio Pedro diz isso, nas cartas de Paulo tem coisas difíceis de entender. Diz que os ignorantes e os indoutos distorcem. Diz, eu não entendo, mas eu não sou ignorante de dizer que isso aqui não está certo. Eu não entendo, mas eu vou perseverar, eu vou permanecer, eu vou continuar, vou guardar numa gaveta de azeite, vou esperar o momento em que eu estiver preparado para saber, talvez o problema não seja dele, esteja em mim, né? Ah, mas é porque o professor fala muito rápido. Ah, porque o professor fala muito devagar. Ele é muito raso, ele é muito profundo. Sempre a gente tem uma desculpa. Mas tudo isso, gente, vocês devem estar observando, é para quebrar o preconceito, tá? Pode não parecer importante, mas tem gente que precisa ouvir isso, né? Para a pessoa soltar as pedras, abrir o coração, entender o que é que ela está perdendo, porque tem muita coisa importante associada a temas que interessam aquela pessoa, que ela não vai entender enquanto não compreender bem aspectos da escatologia, porque tudo na Bíblia está entrelaçado. Assim como uma pessoa que só estuda escatologia, só fala de escatologia, não entende o resto da Bíblia e não sabe bem escatologia. Porque para entender escatologia, você vai precisar do resto da Bíblia. E para entender o resto da Bíblia, você vai precisar de escatologia. Então não adianta esse negócio de querer abandonar um assunto, não se interessar por ele. Porque se Deus falou sobre aquilo, se há textos na Bíblia tratando daquele assunto, e como a gente já sabe, em relação à escatologia, é 40% de toda a Bíblia só sobre o tema, e no Novo Testamento só 3 livros não falam sobre a volta de Jesus, então se a gente não está estudando sobre o assunto, quem está errando somos nós. Diga amém ou ai de mim, porque é verdade de qualquer maneira. Amém, gente? Mas Paulo, como eu dizia, é a grande referência do Novo Testamento. Ele escreve 2 terços do Novo Testamento. Você vai olhar os aspectos do chamado e do ministério de Paulo, que se encontram basicamente ali em Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26, depois vocês dão uma olhadinha, você vai ver que Paulo ele é chamado para ser o apóstolo dos judeus e dos gentios. Muita gente se confunde pensando que Paulo é apenas apóstolo dos gentios, né? Porque em alguns textos Paulo glorifica o seu ministério entre os gentios para pôr os judeus em ciúmes. Mas ele foi chamado para pregar para os judeus e para os gentios, não apenas só para os gentios. E talvez por causa da abrangência do ministério de Paulo, do seu chamado, etc. e tal, é que ele seja aquele que mais escreve textos do Novo Testamento. E é talvez por isso que o próprio Pedro, que andou com Jesus, tenha ele em tão grande estima e fale tão bem sobre ele, dizendo que os textos dele deveriam estar na Bíblia, serem considerados como a escritura inspirada de Deus, que ele que andou com Jesus lia o que Paulo falava. Então, Paulo é relevante. E eu digo isso porque quando a gente vai estudar escatologia, dependendo da abordagem que é feita, por que caminho a gente sobe essa montanha, né? Às vezes a gente não entende muito bem as coisas. E eu gosto de introduzir o tema da escatologia às pessoas que me acompanham, aos meus alunos, através do Novo Testamento e através dos textos de Paulo. Justamente por causa da importância óbvia que Paulo tem e que o Novo Testamento tem, inclusive na questão escatológica. Sendo assim, né, a gente vai encontrar muita coisa, muita escatologia nos textos de Paulo, mas tem 2 cartas em particular que são basicamente o Apocalipse de Paulo, se é que a gente pode dizer assim. Tem estudiosos, teólogos que chamam a primeira epístola de Paulo e a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses de o Apocalipse de Paulo, porque as epístolas são muito densas em relação a esse tema. Do começo ao fim, o assunto ali é basicamente a escatologia. Para você ter uma ideia, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, que tem apenas 5 capítulos, em todos os 5 capítulos, no 1, no 2, no 3, no 4 e no 5, tem alguma coisa sobre a volta de Jesus. Às vezes é mais, às vezes é menos, mas todos os capítulos de primeira
de 1 aos Tessalonicenses fala de escatologia da volta de Jesus. Inclusive é lá que se encontra aquele texto famoso, né, bem popular, embora não seja o mais claro, que prove o arrebatamento pré-tribulacional, mas é o mais popular, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, que ele vai falar sobre uma palavra que recebeu do Senhor, a respeito daqueles que morreram, aí ele diz que nós os vivos, os que ficarmos, de forma nenhuma precederemos aqueles que dormem, pelo contrário, seremos arrebatados. Aí ele fala tudo aquilo ali que a gente conhece bem. É lá que se encontra essa fala de Paulo sobre o arrebatamento. Mas eu não vou nem ler ainda, eu pretendo fazer isso, né, se a gente tiver essa oportunidade, ler esses textos de Tessalonicenses, da primeira epístola, onde Paulo fala da volta de Jesus, e quem sabe, talvez, em algum momento, a gente pode até pular para a segunda epístola e falar de alguns pontos chaves importantes também. Mas, tendo dito que em todos os capítulos de 1 Tessalonicenses tem alguma coisa sobre a volta de Jesus, eu quero apenas acrescentar que até o autor da epístola aos Hebreus chama a escatologia de princípio elementar da doutrina de Cristo. Abre em Hebreus comigo, por gentileza, no capítulo 5, para a gente dar uma olhadinha. Vocês acharam? Eu vou ler desde o versículo 11, mas o meu objetivo é chegar no capítulo 6, tá? Mas eu quero mostrar o contexto. Do versículo 11, do capítulo 5 em diante, ele diz assim, olha, a esse respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porque vocês são lerdos para ouvir. Aí ele continua, pois com efeito, versículo 12 agora do capítulo 5 de Hebreus, 12. Pois com efeito, quando vocês já deviam ser mestres, ou seja, aptos para ensinar os outros, vocês é que têm a necessidade de que alguém ensine de novo as mesmas coisas, ou seja, os princípios elementares das palavras de Deus. É a primeira vez que ele cita essa expressão. Ele vai repeti-la no próximo capítulo, que é o nosso alvo, mas eu quero que você observe o contexto. Aí ele diz, assim, por causa disso, vocês se tornaram necessitados de leite e não de alimento sólido. Observe que ele chama de leite aquilo que ele acabou de chamar de princípio elementar das palavras, dos oráculos de Deus. Chamou de leite. Aí ele diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite, versículo 13, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Agora o capítulo que nos interessa aqui é o seguinte, olha o que ele diz. Por isso que a gente acabou de ler, por causa disso que a gente acabou de ver aqui, ele diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares, algumas versões, talvez as versões de vocês digam rudimentares, que é a mesma coisa, é o fundamento, é o rudimento, é aquilo que é básico, né? Elementar, meu caro Watson. Aí ele diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Não vamos lançar de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. A gente até faz isso quando Deus nos der uma direção, né? Se Deus permitir, a gente vai lá e fala. Mas olha como é interessante. Ele está falando, gente, vocês já são crentes há um bom tempo. Tem tanta coisa importante para falar, mas a gente não consegue porque vocês são muito lerdos para ouvir. Aí vamos deixar o que é básico, vamos avançar para o que é perfeito. Vamos parar de ficar comendo papinha, leitinho para a gente comer coisa sólida. Aí ele diz o que é que ele chama de papinha, o que é que ele chama de leite, o que é que ele chama de princípio elementar da doutrina de Cristo. E eu não sei se você observou, mas eu vou enumerar para explicitar bem o que é que ele está dizendo aqui, mas ele cita 6 coisas que ele chama de princípios elementares da doutrina de Cristo. 1, arrependimento de obras mortas, é o primeiro princípio elementar. 2, fé em Deus, princípio elementar, coisa básica. 3, o ensino de batismos, e é no plural mesmo, tá? Porque existem 3 batismos no cristianismo. Existe o batismo no corpo de Cristo, como diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que é quando a pessoa nasce de novo, ela é inserida pelo Espírito Santo no corpo do Senhor Jesus. Tem o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, e tem o batismo nas águas, que é uma espécie de representação ou figura verdadeira. E aí ele diz, a imposição de mãos é o 4º princípio elementar da doutrina de Cristo, e depois os 2 últimos, que não por acaso, são assuntos escatológicos. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Como alguém poderia ousar dizer
que a escatologia é uma coisa irrelevante, ou complicada demais, ou que não é para ela, se o autor da Epístola aos Hebreus chama a escatologia de princípio elementar da doutrina de Cristo? Vocês podem dizer amém de vez em quando, gente? Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família. Princípio elementar. Não, para pensar sobre isso. Para pensar. Como assim? Onde você está errando? Para onde você está atirando que você não consegue entender que a Bíblia chama a escatologia de princípio elementar quando você acha que é uma coisa muito complexa? Tem alguma coisa errada. Eu tenho certeza que não está, o erro não está na palavra de Deus. Princípio elementar. Outra coisa que é importante a gente observar aqui é que, claro, talvez não sejam os únicos princípios elementares da doutrina de Cristo, mas ele cita só 6. Dos 6, 2 são escatológicos. Dos 6, 2 são escatológicos: ressurreição dos mortos e juízo eterno. Amém, gente? Para quem pensa que isso é pouca coisa, eu quero lembrar que o próprio Paulo ele vai tratar sobre a questão da ressurreição dos mortos, que segundo o autor da Epístola aos Hebreus é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Ele vai tratar sobre a ressurreição dos mortos de uma forma muito preciosa. É como se fosse um assunto muito caro, muito importante. Tem textos que são bem populares do meio evangélico, que às vezes a gente cita de cós salteado, né? Do coração. A gente cita assim, do coração. Alguns diriam da cabeça, né? Mas é decorado, vem decor, do coração. E a gente nem percebe que são versículos escatológicos. Eu vou citar, a gente poderia fazer isso com dezenas deles, mas eu vou citar dois textos populares de Paulo, falando da escatologia. E um deles vai ser somente sobre a ressurreição, e eu vou até me aprofundar um pouco mais daqui a pouquinho. Mas o primeiro versículo é 1 Tessalonicenses 5:23, que é talvez o versículo mais importante sobre a constituição do gênero humano, tá? 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o Deus da paz vos santifique em tudo. E ele diz logo em seguida o que é tudo. Ele diz: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mundo conhece esse texto, não conhece? É popular ou não é? É popular, não é? O pessoal sabe, conhece essa passagem. Só que, além de ser popular, gente, é o versículo ou com artigo definido, tá? O, não é é o versículo mais importante sobre a constituição do gênero humano. Ou seja, como o homem foi feito por Deus? Quem é o homem? Quantas partes o homem tem? Qual parte deve ter prioridade sobre a outra? Porque, como eu disse, a Bíblia é uma revelação progressiva. A gente pode não perceber esta clareza em todos os textos que falem sobre a constituição humana, mas lá em Gênesis, quando a Bíblia registra quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, já dava indícios de que o homem era tripartido, que havia 3 partes, lá no princípio, porque a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, falando do corpo, Deus soprou em suas narinas, ou seja, veio de dentro de Deus para dentro do homem, o espírito de vida, e quando este espírito que veio de Deus entra no corpo do homem, essa união gera a alma, que é por isso que ele passou a ser alma vivente. Os 3 elementos estão ali: formou, soprou, passou a ser. As 3 partes. Mas não é claro, não é uma coisa muito explícita. A Bíblia contém a informação, mas não de forma clara. Mas como ela é uma revelação progressiva, as coisas vão ficando mais claras à medida que o tempo passa. Até Jesus veio para revelar o que estava oculto. Em Mateus capítulo 13, versículo 34 e 35, a Bíblia diz que Jesus, sem parábolas, não se dirigia às multidões para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, que diz: abrirei a minha boca em parábolas e publicarei, tornarei público as coisas que estão escondidas ou ocultas desde o começo do mundo. Então é de Jesus para frente. Que as coisas começam a se revelar, a tornarem-se públicas. Estavam ali, mas não eram compreendidas. E Paulo é aquele que coloca os pingos nos is, que estabelece os termos e demonstra com clareza muitas coisas, inclusive sobre a constituição do gênero humano. Ora, se Deus é espírito, né, e vocês sabem que o espírito não tem carne e ossos como vocês veem que eu tenho,
Mas se Deus é espírito e Deus fez o homem, numa tradução melhor, uma duplicada em espécie da categoria divina, ou como dizem as nossas Bíblias, a imagem e semelhança dele, significa que se Deus é espírito, ele nos fez como ele, então somos seres espirituais. Temos uma alma com as suas qualidades emocionais e intelectuais e habitamos dentro deste corpo, com as suas centenas de sentidos físicos, dos quais 5 são mais populares: visão, audição, tato, paladar e olfato. Mas 1 Tessalonicenses 5:23 mostra a constituição do gênero humano, porque ele diz que o Deus da paz vos santifique em tudo. O que é tudo que constitui o homem? Natan faltou aí o ego, o id, o superego, não importa quais são os termos usados pela ciência secular, ou até mesmo termos que apareçam na Bíblia que não foram citados ali. Não são possíveis quartas ou quintas partes. O homem é constituído por 3 partes. Qualquer termo que não estiver ali, que for ser usado para falar de uma das partes dos homens, tem que estar em uma das 3 categorias. Ali, por exemplo, ele fala de espírito, de alma e de corpo, mas em outros lugares fala carne, fala homem interior, homem oculto do coração, fala o coração, mente, entendimento. Qualquer uma destas palavras dentro da Bíblia tem que estar em uma destas 3 partes. Não é uma suposta 4ª parte, não é uma 5ª parte, só são 3 partes. E se a ciência secular quiser distinguir o homem, dissecar o homem, qualquer palavra usada na psiquiatria, na psicologia, behaviorismo, neurociências, o que for, todas essas ciências têm que adequar à palavra de Deus, porque a palavra é o que revela o que as coisas realmente são. Amém? O versículo mais importante sobre a constituição do gênero humano, que mostra que o homem é espírito, alma e corpo, é um versículo escatológico. Porque ele diz: o Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Até isso, né? É um versículo popular, é o mais importante praticamente de todos, que é o que serve de referência para mostrar como o homem foi feito por Deus. É um versículo escatológico, porque ele está mostrando a razão pela qual a gente tem que cuidar bem do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, porque nós prestaremos contas a Deus de tudo aquilo que a gente viveu e fez nessa terra. Amém, gente? Amém. E ele está falando de santificação, mostrando que a santificação tem ligação com a volta de Jesus, mostrando que o que a gente faz aqui, o que a gente vive aqui, né? E santificação é muito mais do que não praticar imoralidade sexual. Santificação é não falar mal das pessoas, não falar pelas costas, não ser fingido, não ser falso, não inventar mentira, não fofocar. Isso é santificação também. Quantos estão aqui hoje pela tarde? Então ele está falando que essa vida que a gente vive, de conservação e de integridade no espírito, na alma e no corpo, depende ou tem razão porque a gente vai se encontrar com Jesus. Então, por causa desta futura prestação de contas, que é um assunto basicamente, essencialmente escatológico, é que a gente vive o que vive e se santifica como se santifica. Essa santificação total, né? Não parcial, mas total, espírito, alma e corpo, em todas as áreas da nossa vida. Eu só estou mostrando para vocês como a escatologia está mais presente do que a gente imagina, como ela está mais no nosso dia a dia do que o que a gente pensa. Vocês estão acompanhando? Tem o segundo texto que eu disse que citaria, que mostra isso, né? É um texto popular. Agora, esse texto, por sua vez, ele é mais usado em momentos de ordenação para o ministério. O pessoal vai separar um obreiro, um pastor, uma coisa assim, aí eles comumente gostam de ler essa passagem. Aquele texto que diz: procuro apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que se maneja bem a palavra da verdade. E aquele texto é usado normalmente em consagrações, separações para o ministério, mas é um texto escatológico. Que coisa engraçada. Abre lá comigo, vamos dar uma olhadinha. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 a 19. Talvez a partir de hoje você vai perceber que a escatologia está te perseguindo em toda a Bíblia e você não tinha notado. Para todo canto que você vai, a escatologia está presente, mas você faz como aquelas pessoas que brincam de amarelinha, sabe? Sabe o que é amarelinha? Que tem aqueles números no chão, a pessoa pula para cá e pula para lá, aí vai pulando de pé em pé até chegar no céu. É mais ou menos a mesma coisa, né? Esse versículo sim, esse versículo não, porque tem gente que faz isso. Só come aquilo que quer, mas quem come aquilo que quer morre do jeito que não quer. A gente precisa de uma dieta balanceada, né? Para que sejamos maduros, equilibrados. Então a gente não pode desprezar aquilo que Deus insiste em repetir, tá? 2 Timóteo, capítulo 2,
do versículo 15 ao 19. Eu vou ler, esse texto é mais complexo, tá? Então eu vou falar prestando atenção para saber se vocês estão me acompanhando, e eu queria que vocês se concentrassem um pouco mais, porque ele vai abrindo várias camadas e a gente vai ter que percorrer esse caminho, e depois a gente vem voltando e fechando todas as portas. A gente vai entrar e vai sair, tá? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 a 19. Ele diz assim, ó: Timóteo, procura apresentar-te a Deus, não aos homens, mas a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Em que sentido que não tem de que se envergonhar? Ele está falando que maneja bem a palavra da verdade. Ele está falando sobre um obreiro que não tem de se envergonhar porque conhece bem a mensagem, a palavra, a verdade. Ele não está falando sobre conhecer os livros da Bíblia, onde é que está Oséias, onde é que está Daniel, como é que você abre para encontrar o capítulo e o versículo. Ele não está falando sobre isso. Espadas para o ar. Não é isso não, gente. Ele está falando sobre entender a doutrina, conhecer a verdade, manejar bem a palavra da verdade. Então ele diz que é vergonhoso você não saber discutir sobre certos assuntos, não saber tratar sobre certos assuntos, não entender certas verdades, até fundamentais, que é como se fosse leite. Aí ele continua: não seja uma vergonha, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Ou seja, qual é o contrário disso? Você tem que manejar bem a palavra da verdade. Da mesma forma que você tem que manejar bem a palavra da verdade, você deve evitar, de forma inversamente proporcional, tanto quanto você se dedica, você deve evitar os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam farão com que a impiedade seja ainda maior. Primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte: no versículo 16, Paulo não está falando sobre palavrão, sobre xingamento, palavras de baixo calão. Quando lemos isso aqui, falatórios inúteis e profanos, automaticamente a nossa cabeça nos prega uma peça. Ela faz a gente pensar que Paulo está falando sobre palavras feias, palavrões, xingamentos, palavras de baixo calão, mas ele não está falando sobre isso. A gente sabe que ele não está falando sobre isso, porque daqui a pouquinho ele vai explicar o que ele quer dizer. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, para que quando a gente está lendo isso, a gente entenda que ele não está falando de xingamento, não está falando de palavrão, não está falando sobre coisas gírias e palavras chulas, não é nada disso. O que ele chama de falatório inútil e profano é o que estava sendo ensinado dos púlpitos. É isso que ele chama de profano. Para quem não sabe, a palavra profanar é o contrário, o exato oposto de santificar. Tá? Profanação é o contrário de santificação. Profanar é o contrário de santificar. Então, uma coisa profana é uma coisa que não é separada para Deus. É uma coisa que não é de Deus. É uma coisa que não é sagrada. Então ele diz: evita os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam fazem com que a impiedade seja ainda maior. Paulo, o que é que você chama de falatório inútil? O que é que você chama de falatório profano? Aí ele diz: além disso, a linguagem destes que tem um falatório inútil e profano, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já aconteceu. Opa! Está aqui uma dica. Paulo está dizendo que estes dos quais ele trata são aqueles que asseveram, que fazem afirmações com muita convicção, que gritam dos púlpitos, que gemem, que urram, que falam que a ressurreição já aconteceu. Então, o ponto em questão é como eu ensino sobre um dos princípios elementares da doutrina de Cristo, mais especialmente um princípio escatológico, porque ele está falando da ressurreição. E a gente viu lá em Hebreus que ele diz que a ressurreição e o juízo eterno são princípios elementares da doutrina de Cristo. Para Paulo, falar de forma errada sobre escatologia ou sobre a ressurreição dos mortos é profanar a verdade. É um falatório inútil, se você falar errado. É inútil e profana. É uma coisa mais pesada do que a gente imagina. Eu vou até abrir aqui um parênteses. Observe que ele disse que entre os tais que usam de falatórios inúteis e profanos, que é uma linguagem que corrói como câncer, estão dois que ele cita pelo nome. E ele os cita pelo nome porque eram ex-companheiros de ministério. Tá? Ele está escrevendo para Timóteo, Timóteo sabia de quem ele estava falando. Paulo não está publicando isso aqui no YouTube para todo mundo ouvir, porque Paulo não era antiético. Ele só repreendia alguém que não era do seu ministério quando a situação exigia,
como aconteceu no caso dele repreender Pedro, quando Pedro estava na igreja, na cidade onde estava a igreja dele, de Paulo. Pedro estava comendo com os gentios da igreja de Paulo, e aí chegam alguns irmãos da parte de Tiago, que era o pastor na igreja em Jerusalém, da qual Pedro fazia parte, era outra cidade, outro ministério, outra coisa. Paulo não edificava sobre fundamento alheio, ele disse isso. Ele sabia quais os limites de alcance que Deus havia estabelecido para o ministério dele. Mas aí, quando ele viu que a situação pedia uma ação dele, porque Pedro comia com os gentios, fingiu que não comia, se afastou para não escandalizar os irmãos dele da igreja lá de Jerusalém. Aí Paulo viu que isso não era certo, e aí ele falou isso para Pedro na frente de todo mundo. Ele o repreende, corrigindo ele em relação a esse assunto. Mas Paulo não era de ficar demonizando ou derrubando, falando mal das pessoas. Ele está falando aqui o nome dos dois, porque são dois que Timóteo conhece, e são pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Ele podia não ser apóstolo para os outros, mas, por exemplo, ele era apóstolo para aqueles a quem ele tinha gerado em Cristo Jesus, que é o argumento dele quando ele fala para os coríntios. Vocês podem ter muitos apóstolos, muitos pastores, mas vocês não têm muitos pais, porque eu vos gerei em Cristo Jesus. Então Paulo tem autoridade sobre quem ele tem autoridade, mas ele não edificaria sobre fundamento alheio. Por que ele cita Fileto e Himeneu? Porque esses dois, que eram ex-companheiros de ministério, segundo Paulo, se desviaram da verdade, asseverando, garantindo que a ressurreição já aconteceu. Mas Paulo falou sobre eles em outro lugar. Eu não sei se vocês lembram, mas lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 18 ao 20, eles são citados por Paulo. Ele diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se encontram Himeneu e Alexandre. São os mesmos Fileto e Himeneu, lá de 2 Timóteo, do texto que a gente está lendo. É porque aqui ele cita o outro nome de Fileto. Esse Alexandre é o mesmo Fileto de 2 Timóteo. É como se fosse um nome composto. Marcos Paulo, Luiz Augusto, Alexandre Fileto. Então aqui ele cita um dos nomes e lá ele cita o outro. Mas são os mesmos dois. Himeneu e Fileto são os mesmos Himeneu e Alexandre. Então ele diz: estes naufragaram na fé, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, Paulo está dizendo que estes dois estavam blasfemando, e em 2 Timóteo ele diz um pouco mais sobre o que é que eles falavam. Ele diz que a linguagem deles corroía como câncer, porque eles estavam ensinando sobre ressurreição, escatologia, de uma forma errada. E Paulo diz que esse ensinamento é inútil, é profano e é uma linguagem que corrói como câncer. Ele não está falando de palavrão, ele não está falando de gíria, ele não está falando de palavras chulas, palavras de baixo calão. Ele está falando sobre ensinamento bíblico, ele está falando sobre pregação. Ele está falando que a forma que eles falam da doutrina da ressurreição é uma perversão da verdade, afasta as pessoas, e ele usa uma palavra pesada. Ele diz: corrói como câncer. Uau! Como assim? É porque um pouquinho de veneno pode matar. Aquilo ali vai corroendo devagarinho, vai penetrando, vai se alastrando, e a pessoa não percebe no primeiro momento que ela ouve. Ela acha interessante, deixa aquilo entrar, vai dando espaço e aquilo vai se alastrando até que não tem mais jeito. Segundo Paulo, esse tipo de abordagem doutrinária, porque se fosse uma pessoa que fala palavrão no púlpito, você já ia descartar, né? Se fosse uma pessoa que falasse coisas feias do púlpito, você já ia descartar. Mas ele não está falando sobre palavras chulas, palavras feias, ele está falando sobre doutrina. É isso que ele chama de inútil, é isso que ele chama de profano. E é interessante que ele tenha chamado essa linguagem de linguagem que corrói como câncer. Por quê? Eu já tenho que encerrar, tá? Eu quero apenas que vocês prestem atenção. Vou encerrar esse primeiro tempo daqui a pouco. Mas é interessante que ele chame de linguagem que corrói como câncer, porque o próprio Paulo já tinha inventado um termo, cunhado uma expressão, que é sã doutrina. Todo mundo hoje em dia diz: é a sã doutrina, está em linha com a sã doutrina. Paulo foi quem inventou isso, sã doutrina. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 1, ele diz: tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Em 2 Timóteo 4,3, ele diz: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é sã doutrina? A palavra sã, no português, pode ter 3 significados, né? A gente tem são, de santo, São Sebastião, São Longuinho. São é o masculino de sã. Tem o verbo ser, eu sou, tu és, eles
são, né? E tem o são de saudável. A pessoa está sã, eu estou são. Então, o sã, que é usado aqui, ligado com a palavra doutrina, é sã de saudável. Ele está falando da doutrina saudável, que faz bem, é salutar, sã, saudável, doutrina saudável. E aí ele faz um contraste com essa expressão que ele inventou, da qual ele fala em outros lugares, com aquilo que era ensinado por estes que ele repreende, que entregou a Satanás para que eles não blasfemem mais. Paulo diz que esse ensinamento da ressurreição, que Fileto e Himeneu estão pregando por aí, é uma linguagem que corrói como câncer. Olha a comparação de contraste. Um ensinamento é a doutrina saudável e o outro ensinamento é cancerígeno. O ensinamento saudável da escatologia faz bem, mas o ensinamento errado da escatologia corrói como câncer. Amém, gente? Então vamos encerrar esse primeiro tempo aqui, porque já se passou mais de 50 minutos, mas daqui a pouquinho a gente volta. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.